Estamos na nossa aula de hoje, dia 1º, terça-feira. Vamos lá para a história. No livro, na página 71 até a página 79. Vida e trabalho na colônia. Os portugueses não ocuparam imediatamente as terras que hoje formam o Brasil. No início, eles estavam interessados em conhecer a região e extrair pau-brasil para vender na Europa. No entanto, a intensa exploração fez com que a quantidade dessas árvores diminuísse muito. Além disso, o domínio português passou a ser ameaçado por outros europeus que também se interessaram em ocupar essas terras. Assim, em 1530, o governo português decidiu enviar pessoas para viver e trabalhar na colônia. Grande parte dessas pessoas passou a dedicar-se ao cultivo da cana para a produção do açúcar, que era muito valorizado na Europa. Então, eu quero que vocês marquem para mim, tá? No entanto, no segundo parágrafo até o terceiro parágrafo, até a Europa. A gente já viu, né, que os portugueses, eles chegaram aqui no Brasil, segundo e terceiro parágrafo, eles chegaram aqui no Brasil em 1530. E em 1500. Em 1530, as terras aqui começaram a ser ocupadas. Por quê? D. Manuel, com medo de que outros europeus viessem e tomassem a terra, né, o Brasil, ele enviou famílias portuguesas para cá e eles fizeram colônias. Então, assim, né, Portugal pôde garantir a posse de terra, né, do Brasil. Ele enviou esses portugueses se fizeram colônias, né, fizeram grupos ali, começaram a residir aqui. Então, assim, Portugal garantiu a posse de terra. Os europeus, né, outros países não entraram, não puderam invadir, sendo eles as pessoas que estariam ali presentes nessas terras, tá? Então, Portugal assumiu isso. E a gente lembra que eu te falou que na época existiam só os indígenas. E eles exploraram a mão de obra indígena, né? Só que essa madeira tão popular que foi para o Brasil, por isso o nosso Brasil se chama Brasil hoje, foi diminuindo, porque eles exploraram tanto essa árvore que essa árvore acabou o quê? Não existindo, né? Acabou porque eles podiam ter plantado e ia nascer outra árvore, né? Mas eles só exploraram essa árvore, tá? Então, o que acontece? Com essa exploração do pau-brasil, eles não conseguiram mais ter essa mesma quantidade de árvores. Então, eles resolveram plantar a cana para extrair o açúcar. O açúcar na Europa era um produto muito caro, né? E muito consumido. Vamos virar. O cultivo da cana-do-açúcar. O cultivo da cana-do-açúcar já era feito pelos portugueses em outras regiões. Em pouco tempo, tornou-se a principal atividade econômica da colônia. Na capitania de Pernambuco, por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar desenvolveram-se muito, sobretudo na região da Vila de Olinda. Esse desenvolvimento foi favorecido pelo solo de Massapê e pelo clima quente e chuvoso do litoral nordestino. As plantações de cana-de-açúcar foi muito usado, né, o trabalho escravo dos indígenas e de pessoas que vieram à força da África. A cana ela era plantada em grandes terrenos para depois ser colhida e moída. Como o caldo de cana era produzido,
o açúcar, que era levado da colônia para ser vendido na Europa. Vocês vão marcar para mim na capitania de Pernambuco até vendido na Europa. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos, tá? Vai marcar tudo isso aí. E vai marcar essa parte aqui do glossário também. Estudar, glossário, estudar. É na capitania de Pernambuco até a Europa. Então, lembra que a gente viu lá, quando a gente conversou sobre os quilombolas? Eles foram trazidos, né, pelos portugueses, que também tinham domínio na África. Então, eles compraram os negros escravizados e trouxeram para o Brasil. Eles, trazendo esses negros escravizados para o Brasil, eles tiveram a mão de obra necessária para o plantio e a colheita da cana-de-açúcar. Lógico, lembra que muitos escravizados, eles trabalhavam onde? Uns trabalhavam na lavoura e outros trabalhavam nas residências, não foi que a gente viu? Então, a gente viu também que escravizados era o quê? Pertence a um dono, né? Escravo é aquele que pertence a um dono. Ele não tem direito de falar, de pensar, de fazer nada. Ele pertence a uma pessoa. Virou a sociedade açucareira. As pessoas que viviam e trabalhavam nas regiões de produção de açúcar formavam a sociedade açucareira. Marca aí para mim. As pessoas que viviam e trabalhavam nas regiões de produção de açúcar formavam a sociedade açucareira. Nessa sociedade, os mais poderosos eram os ricos fazendeiros, conhecidos como senhores dos engenhos. Já os menos favorecidos eram os trabalhadores escravizados, que praticamente não possuíam bens materiais. Então, quem é que tinha, né? Quem é que era dono daquela região? Aqueles fazendeiros, aqueles donos de engenhos que produziam a cana-de-açúcar. Então, eles eram os poderosos. E quem era o menos poderoso? Quem era o menos favorável? Eram os escravos. Porque eles trabalhavam e não tinham nenhum valor, né? Eles não recebiam nada. Era um trabalho escravo mesmo, tá? Marca aí também esse segundo parágrafo aí. Nessa sociedade, até bens materiais. Além deles, haviam os trabalhadores livres, que não possuíam as mesmas riquezas que os senhores dos engenhos, mas em alguns casos eles tinham pequenas plantações e alguns escravizados. Lógico que sempre vai ter, né? Aqueles que são poderosos, que têm condições financeiras altas, e aquele que não tem tanta situação financeira. Mas eles tinham alguma plantação, não era grande como das grandes fazendas, mas eram pequenos, tipo sítios, né? Sítio não é menor, fazenda é grande, um sítio é menor. Então existiam essas pessoas que também faziam esse tipo de plantações, que não eram ricos demais, mas tinham algum dinheiro e que também tinham escravos, tá? A mão de obra nas fazendas. Para fazer o trabalho nas fazendas, inicialmente, os portugueses capturaram os indígenas e os obrigaram a viver como escravizados. Por causa disso, ocorreram vários confrontos entre colonizadores e a população indígena. Nesses confrontos, os indígenas muitas vezes levavam vantagens, pois conheciam o território muito melhor que os europeus. Por isso, vários fazendeiros decidiram aprisioná-los e passaram a
trabalho dos africanos, que chegaram à colônia sem nenhum conhecimento sobre essas terras. Então, lembra? Os indígenas já moravam aqui, eles conheciam tudo. Então, os portugueses exploraram a mão de obra indígena por causa do conhecimento deles. Só que eles acabaram com esse conhecimento, né? Não quiseram, acabaram com o conhecimento, não, desculpa. Eles não quiseram mais trabalhar para os portugueses, então os portugueses trouxeram os negros africanos. E os negros africanos, como não conheciam a terra, eles eram obrigados a ficar ali e a trabalhar só ali. Vamos lá, né? O engenho. Aqui atrás. O engenho era o nome do equipamento que moía a cana e transformava o caldo em açúcar. Mais tarde, as fazendas de produção de açúcar também passaram a ser chamadas de engenhos. Vocês vão botar aí, ó, estudar. Vocês aí de casa também. Estudar. Porque eu quero que vocês estudem esse esquema aqui, ó. O que cada quadradinho desse significa. Tá? O que cada... Vai cair na prova? Sim. Cada quadradinho desse significa. Vamos passar para a página 76. 76. Depois façam o exercício aí, tá bom? 76. Os africanos no Brasil. Quantos anos foram escravizados mesmo, hein? Os escravos aqui, os africanos? Mais de 300 anos, né? 300 e alguma coisa, mais de 350, foi 300, 1500, 1530 até 1888, né? Deve ter dado 358 anos, mais ou menos. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa para trabalhar na condição de escravizados. Embora viessem de diferentes regiões, eles eram da região de uma só? Eles eram um único povo? Não. Né? Eles eram de várias regiões. E eles juntos aqui, eles se formavam só um. Eles puderam, né, como eu falei, eles vinham da América Central, da África do Norte, da África do Sul, né? Mas quando eles chegaram aqui no Brasil, eles eram um único povo. Eles eram os escravizados, os africanos escravizados. Acabou. Ponto. Mas quando eles se juntavam aqui, eles tinham o quê? Línguas diferentes, tradições diferentes, rituais diferentes, não é? Mas que tiveram que juntar em uma só, numa só tradição, numa só língua. Eles tiveram que se reajustar a isso. As viagens, né? Como é que eles vinham? Antigamente tinha avião? Não. Só existiam o quê? Embarcações, né? Marítimas, caravelas. Então, esses negros africanos, eles passavam dias, meses, até chegar ao Brasil, dentro de uma embarcação. Aí eles vinham espaçosos? Não. Eles vinham todos eles, né? Uns juntos dos outros. Passaram fome, passaram sede, ficaram doentes e morriam dentro dessas embarcações, dentro desses navios. Esses navios, eles foram chamados de navios negreiros. Por quê? Os portugueses iam para lá, para a África, enchiam esses navios negreiros e traziam para o Brasil. E com muita gente, eles ficavam doentes. E os doentes, gente, os portugueses, quando pegavam um que era doente, pegavam e jogavam no mar. Era assim.
exemplo, se saiu 500 africanos lá da África, chegaram aqui no Brasil 200, 300, porque eram dias, meses e até, né, de viagem até chegar aqui. Vamos lá. Embora viessem de diferentes regiões da África, eles eram trazidos todos juntos e tratados como um único povo. Marca para mim. As viagens eram feitas em embarcações chamadas navios negreiros, onde as condições de alimentação e de higiene eram muito ruins. Por isso, muitos deles acabavam morrendo durante a travessia do oceano, antes mesmo de chegar ao Brasil. Então vocês vão marcar lá de embora viessem até chegar ao Brasil. No Brasil, os africanos eram vendidos e encaminhados para trabalhar nas fazendas ou nas cidades. Nas fazendas produtoras de açúcar, os escravizados trabalhavam desde o nascer do sol até o anoitecer. A maioria deles era mal alimentada, frequentemente sofria castigos físicos, por isso muitos chegavam a morrer ainda jovens. Quando eles não faziam aquilo, né, que mandava ser feito, eles eram aprisionados, eles eram presos em troncos, lembra? Eram chicoteados, uns até a morte, outros até resistiam mais um pouco, tá? O exercício a gente vai fazer depois. Vamos lá para 78. A luta e a resistência. Os africanos no Brasil lutaram muito contra a escravidão. Embora estivessem bem distantes de sua terra natal, muitos deles resistiram organizando o quê? Fugas, mas o quê? Rebeliões e envenenamento dos seus senhores. Eles se rebelaram ali, porque eles não queriam ser escravos. Eles queriam ser livres. Aí eles faziam lá de alguma erva lá, folhas. Quando eles fugiam, muitas vezes iam para locais isolados, afastados dos engenhos. E lá formavam comunidades semelhantes às africanas. Esses locais eram chamados de quilombos. E os seus habitantes eram os quilombolas. Então, formavam comunidades de quilombos, né? E quem habitava essas comunidades de quilombos eram chamados de quilombolas. Marca para mim quando eles fugiam até quilombolas. O mais conhecido deles foi o Quilombo dos Palmares, situado onde hoje é o estado de Alagoas. Essa comunidade chegou a reunir uma população de mais de 20 mil habitantes e resistiu cerca de 70 anos. Olha, eles ficaram lá no Quilombo dos Palmares por cerca de 70 anos. Então, todos os negros que fugiam, eles iam para o Quilombo dos Palmares, né? O mais conhecido líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi dos Palmares. Ele liderou a resistência quilombola até os seus últimos dias. Por esse motivo, tornou-se símbolo da luta pela liberdade, pela igualdade da população afrodescendente no Brasil. Até hoje, existe o quê? Essa luta. Eles querem um reconhecimento ao quê? A sua liberdade. Eles querem direitos iguais de todos nós, tá? Então, vocês vão marcar o mais conhecido até Brasil, afrodescendente do Brasil. Tá? Marcar toda essa parte aqui, ó. Marcar tudo. Então, aí, nós estamos completando aquela história que a gente já viu na folhinha sobre os quilombolas, tá? Quilombolas
são os descendentes, os afrodescendentes dos negros africanos. Nós, como eu já falei, existem comunidades quilombolas. Nós vamos fazer uma maratona de história. Na maratona de história que a gente vai fazer, que eu vou enviar para vocês o bilhete, vocês vão descobrir para mim se existe alguma comunidade quilombola no nosso estado. Se existe, qual é essa comunidade? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso, tá? Aí aqui no livro tem que eu até falei aqui que a capoeira, ela vem de origem africana. E aqui tem algumas perguntas. Essas perguntas da página 79, elas vão ter que ser colocadas também nesse trabalho, nessa pesquisa que eu vou enviar para vocês, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Faça os exercícios aí. Um grande beijo para vocês e até amanhã.